US 5.000 é mais ou menos o que você pagaria hoje por um sedã usado com 145 mil quilômetros rodados e uma luz de verificação do motor acesa que ninguém consegue explicar direito. Na China, esses mesmos $5.000 te dão acesso a um mundo de carros elétricos novinhos em folha, com ar-condicionado, tela sensível ao toque, garantia de verdade e quilometragem zero. Agora, dê uma olhada na sua garagem. Provavelmente tem alguma coisa lá que te custou 34 ou talvez $50.000, além de um empréstimo que você ainda estará pagando em 2030. E aqui está a parte que dói, aquela que você sente todos os dias. O dinheiro que você gasta, o preço que você pagou, os anos da sua vida que você dedica a ele, aquele carrinho barato está silenciosamente te superando. Este vídeo não é sobre potência ou aceleração de 0 a 100 km/h. É sobre o seu bolso e uma aposta que toda a indústria automobilística ocidental fez com ele. Uma aposta que eles estão perdendo agora, publicamente, $0,25 de cada vez. E quase ninguém quer te dizer por quê. Que tipo de história é essa? Para que fique claro o tipo de história que é esta, porque não se trata de uma avaliação de carro e nunca teve a intenção de ser. É uma história sobre dinheiro. É sobre o que $1 pode comprar em 2026 e como, sem que você precise perguntar, a resposta mudou silenciosamente. Você não pagou caro pelo seu carro por descuido. Você não foi enganado por não ter negociado o suficiente na concessionária. Você pagou caro demais porque o jogo todo foi manipulado antes mesmo de você entrar pela porta. O adesivo foi decidido anos antes em salas de reuniões e fábricas do outro lado do planeta e você só apareceu no final para assiná-lo. E não se trata de um carrinho barato qualquer. Esse é o erro que todo mundo comete. Eles imaginam um carrinho elétricozinho frágil e debocham. O que realmente está acontecendo é que um país inteiro aprendeu a construir carros por uma fração do preço do seu e, em seguida, construiu milhões deles. Não é uma novidade, é uma avalanche. Portanto, mantenha essa distinção em mente pelos próximos 30 minutos. Existe o carro e existe o que o carro está lhe dizendo sobre o seu dinheiro. O carro é interessante. O que ele está lhe dizendo deveria realmente incomodá-lo. A inversão. Voltemos 10 anos no tempo e nada disso fazia sentido. Há uma década, se a ID Software lhe dissesse que um carro elétrico novinho em folha custaria menos que uma moto usada, você presumiria que era uma armadilha mortal, um carrinho de golfe com portas, algo que se deformaria como uma lata em caso de acidente e pegaria fogo em um estacionamento. Barato significava lixo. Essa era a regra que todos seguiam. E por muito tempo foi basicamente verdade. Mas veja onde realmente chegamos. A empresa no centro disso tudo, a BYD, nem sequer começou fabricando carros. Foi fundada em Shenzhen em meados da década de 1990, produzindo baterias recarregáveis, as pequenas células dentro dos celulares. Só fabricou seu primeiro carro em 2003. Durante a maior parte das 2 décadas seguintes, os executivos ocidentais mal se davam ao trabalho de aprender a pronunciar o nome. Então, os números começaram a crescer, e cresceram muito. Em 2025, a BYD vendeu aproximadamente 4 milhões de veículos. Sua receita ultrapassou os 116 bilhões, mais do que a Tesla pela primeira vez na história. Em carros puramente elétricos, vendeu centenas de milhares de unidades a mais que a Tesla. A empresa de baterias de Shenzhen, cujo nome Detroit Nem se deu ao trabalho de pronunciar, é agora a maior fabricante de veículos elétricos e híbridos plug-in do planeta. E aqui está a reviravolta que realmente importa para você. O carro novo mais barato que essa gigante vende não é apenas barato. É uma aposta genuinamente inteligente. É resistente. Cumpre sua função.
custa uma fração do seu. E no que diz respeito ao seu bolso, ele sai ganhando. A velha regra de que barato é ruim deixou de ser verdade silenciosamente. E a maioria das pessoas nem se deu conta disso. Você ainda está seguindo a velha regra. Esse é o problema. Você está pagando caro porque alguma parte do seu cérebro ainda assume que pagar caro é a única maneira de conseguir um carro que não vai te deixar na mão. Alguém provou que essa suposição estava errada. E não fizeram isso em um laboratório. Fizeram isso com base em um gráfico de vendas global, no roteiro. Então vamos lá. Primeiro, o que um carro barato realmente compra. Não a ficha técnica que ninguém lê, mas a diferença real que você sente entre o que seu dinheiro compra aqui e o que ele compra para um motorista ali. Segundo, os custos ocultos. As contas que ninguém menciona na concessionária. O financiamento, os juros, o combustível e a silenciosa. Aquela que consome mais do seu dinheiro do que todas as outras. Aquela que você nunca vê sair da sua conta. Guarde essa informação. É o número que deveria te deixar furioso. E eu vou te mostrar exatamente quando ele aparece. Terceiro, porque o seu custa 10 vezes mais. Não porque seja 10 vezes melhor, mas por uma série de razões muito específicas que quase nada tem a ver com o carro em si. Depois, vou apresentar o outro lado da moeda, porque há um argumento sólido de que o carro barato é uma armadilha, e você merece ouvir isso com propriedade. E por último, a parte que realmente deveria te incomodar. O motivo pelo qual isso altera o preço que você paga pelo seu próximo carro, independentemente de você comprar ou não um desses veículos, é fácil de entender perguntando. Um pequeno favor antes de nos aprofundarmos no assunto. Se você entendeu alguma coisa, clique no botão gostei agora, não no final. Isso realmente decide se este vídeo será exibido para mais alguém. E este aqui exigiu muita pesquisa para chegar a todos os números. Inscreva-se se quiser acompanhar o resto da thread, porque ainda não terminei. Certo, vamos falar sobre o que os 5.000 ou um pouco mais realmente compram. E 5.000 ou um pouco. Parte 1. O que o dinheiro realmente compra. Vamos ser precisos, porque a precisão é o objetivo principal deste vídeo. O carro mais barato da BYD se chama Seagull. Na China, a versão 2026 começa em torno de 69.900 ienes. Isso dá cerca de 10.300. Então vou ser direto com você desde já. Não se trata literalmente de um carro de 5.000. Carros elétricos novos de 5.000 existem na China. Há microcarros elétricos de outras marcas sendo vendidos por bem menos que isso. Mas o mais barato da BYD custa perto de 10.000. E aqui está o ponto. Essa honestidade piora a situação para nós, em vez de melhorá-la. Porque mesmo hacia 10.000, o dobro do valor mencionado no título, esse carro ainda custa o preço médio de um veículo novo vendido nos Estados Unidos. Quando o seu ponto de partida é um carro de 50.000 o fato de a alternativa custar os 5.000 ou o store 10.000 praticamente deixa de importar. Ambas fazem seu orçamento parecer absurdo. Agora, o que você consegue comprar com esses 10.000? Porque se a resposta fosse uma lata de conserva, este seria um vídeo bem curto. É um hatchback compacto de 4 lugares, mais ou menos do tamanho de um Kia Picto. Ele funciona com a bateria Blade da própria BYD, a tecnologia de fosfato de ferrolítio que toda a indústria está correndo para copiar, e falaremos sobre isso mais adiante. A autonomia é real, não imaginária. A versão mais longa percorre mais de 400 km no ciclo de testes chinês. E o modelo de 2026 adicionou algo que fez o resto da indústria engasgar com o café. Um sistema opcional de assistência ao condutor baseado em LiDAR, o tipo de tecnologia de condução autônoma que antes só existia em carros de luxo
que custavam 5 ou 6 vezes mais do que um carro de Style 10 mil. E quero me deter nesse detalhe do LiDAR por um segundo, porque ele pode confundir seu cérebro se você deixar. O LiDAR é o sensor a laser giratório que permite que um carro veja a estrada em 3 dimensões. O hardware futurista e caro em torno do qual os protótipos de carros autônomos são construídos. Há alguns anos, ele custava mais do que um carro popular inteiro. Engenheiros ocidentais dirão, entre risos e horror, que esses sensores agora custam algumas centenas de dólares na China, e ninguém fora da China descobriu como produzi-los a esse custo e em tal escala. Então, o que deveria ser a joia da coroa de um carro de luxo de 100 mil agora é um opcional em um hatchback de Style 10 mil. Isso não é incremento, é alguém jogando um jogo completamente diferente e não revelando as regras. Por dentro, uma tela sensível ao toque flutuante, uma cabine moderna, tudo o que você esperaria pagar caro por isso. Padrão. Este não é um carro para punição. Quase 500 mil de pessoas compraram um em 2025. Foi um dos carros elétricos mais vendidos do planeta. As pessoas não o compram por obrigação, mas sim porque é bom e barato. E essas duas palavras não deveriam estar juntas. Agora compare isso com seus 5 mil dólares aqui nos Estados Unidos. O que 5 mil dólares compram hoje em dia? Um carro usado com quilometragem real. Os problemas de outra pessoa. Uma taxa de juros de 11% para financiamento de carro usado, porque essa é a taxa vigente em 2026. O OGDs. Uma conta de reparo que você já pressente. Não há garantia. A tela sensível ao toque não presta e, definitivamente, não há LiDAR. O mesmo dinheiro. 2 mundos completamente diferentes. Em um, o 5 mil é uma aposta em um carro velho de um desconhecido. No outro, uma quantia semelhante, ou um pouco maior, é o ingresso para um carro elétrico novinho em folha, com garantia e tela. Essa diferença não se resume a carros. Trata-se do valor da sua moeda quando ela chega a uma concessionária. E agora, em uma concessionária, seu dinheiro está fraco. É com essa reflexão que quero que você pense antes de prosseguirmos. O carro novo mais barato desta história custa quase o mesmo que um carro usado e velho, e é mais novo, mais limpo e mais barato de manter do que aquele carro na sua garagem que custou 10 vezes mais. Pense nisso, porque o preço de tabela era apenas a primeira conta. Parte 2. As contas que ninguém lê em voz alta. Este é o ponto crucial. É aqui que a questão pessoal realmente se torna séria. Quando você compra um carro, o número no para-brisa é um truque de mágica. É o número que eles querem que você fique olhando enquanto os custos reais se movimentam pelas suas costas. Vamos expô-los um por um, usando os números reais de 2026, porque eles já são brutais o suficiente por si só. Comecemos pelo financiamento. O preço médio de um carro novo nos Estados Unidos hoje é superior aos 50 mil. Quase ninguém paga isso à vista. Mais de 4 em cada 5 compradores de carros novos financiam, ou seja, pegam um empréstimo. E no início de 2026, a prestação média mensal de um carro novo atingiu um recorde, cerca de 770 por mês. Mais de 1 em cada 5 pessoas que financiam um carro novo agora paga ou 1.000 ou mais por mês. Isso equivale a um segundo aluguel de carro. Agora, o prazo do financiamento, que é onde eles escondem a dor. Para evitar que o valor da mensalidade pareça assustador, o prazo médio de um financiamento de carro novo se estendeu para cerca de 69 meses. Algumas pessoas estão optando por financiamentos de 7 anos. 7 anos de prestações por uma máquina que começa a apresentar defeitos no dia da compra. Você fará pagamentos de um carro por anos que você ainda não consegue imaginar, por um carro do qual você provavelmente já estará enjoado até lá. E então, os juros. A taxa média de juros para financiamento de carros novos
no início de 2026 era de cerca de 6%. Num empréstimo grande, a longo prazo de 6 anos, são milhares de dólares. Milhares. Isso não compra um parafuso sequer de um carro. Só compra o privilégio de não pagar tudo de uma vez. Ar puro que se foi. E agora, o silencioso. Aquele que eu te disse para guardar. A depreciação. Esse é o dinheiro que você nunca vê ir embora. Não há fatura, nem extrato mensal. Simplesmente evapora. No momento em que você tira um carro novo da concessionária, ele perde cerca de 10% do seu valor instantaneamente, antes mesmo de você chegar à saída. Isso acontece já no primeiro ano. Normalmente, um carro novo perde cerca de 20% do seu valor. Em um carro de 45 mil, isso representa uma perda de aproximadamente 9 mil em 12 meses, mais do que você gastará com combustível, seguro e manutenção combinados nesse mesmo ano. Ao longo de 5 anos, um carro novo perde, em média, entre 45% e 60% do seu valor. Um veículo típico perde algo em torno de 17 mil nesse período. O CT, puxi, tuishi, tisi, o de 17 mil. Não foi roubado, não foi gasto em nada que você pudesse tocar, simplesmente evaporou silenciosamente enquanto o carro ficava parado na sua garagem, impecável. Há uma frase que sempre gostei. Alguém certa vez descreveu a experiência de tirar um carro novo da concessionária como queimar uma pilha de notas de 100 dólares. Essa é a que deveria te deixar com raiva. E aqui está ela. Porque quando você compra um carro de 50 mil dólares, você não está realmente comprando um carro. Você está comprando um carro mais uma pilha de juros que desaparecem, mais uma pilha de depreciação que desaparece ainda mais rápido. O carro é quase a menor parte do que você está pagando. Agora veja o que acontece quando o valor inicial é 10 mil em vez de 50. Cada um desses custos ocultos representa uma porcentagem do preço. Reduza o preço em 80% e você reduz os juros, reduz a depreciação, reduz o valor do financiamento, reduz os anos em que você fica preso a ele. O carro barato não te economiza apenas no caixa. Ele te economiza todos os meses em contas que você nem sabia que estava pagando. Um carro caro não custa mais apenas uma vez. Ele custa mais continuamente, silenciosamente, durante anos. Deixe-me resumir tudo em um número, porque os valores individuais são complexos e o total é onde a coisa complica. Pegue um carro novo de preço médio de 50 mil. Financie a maior parte em 6 anos a uma taxa de juros de 6% a 12%. E você vai desembolsar milhares em juros antes de terminar. Adicione a depreciação. Digamos que você perdeu QI 17 mil em valor ao longo de 5 anos. Agora, some tudo. Depois de alguns anos com o carro, os juros pagos, somados à desvalorização, podem ultrapassar o preço original do carro chinês que você não pôde comprar. Leia isso de novo. O desperdício com o seu carro, só os juros e a desvalorização, não o carro em si, pode custar mais do que um carro completamente novo. Você não comprou um veículo de 50 mil dólares. Você comprou um veículo e depois comprou um segundo carro invisível, feito inteiramente de juros e desvalorização. E você nunca vai dirigir esse segundo carro. Essa é a armadilha. E é uma armadilha que o carro barato simplesmente não tem, porque há muito menos a perder. Reduza o preço em 80%. E o segundo carro invisível se torna quase imperceptível. A pessoa que dirige um hatchback de 10 mil não está apenas pagando menos. Ela mal está alimentando a máquina que devora seu dinheiro em segundo plano. Ela optou por não ter a parte mais dolorosa da posse de um carro, a parte que você não vê. Parte 3. Porque o seu custa 10 vezes mais. Então, a pergunta óbvia é: se uma empresa consegue construir um carro elétrico bom,
seguro e moderno por 10 mil. Uai, por que o seu custa 50 mil? Para onde vão os outros 40 mil, se não para o carro em si? Essa é a resposta incômoda. Deixe-me explicar onde seu dinheiro realmente vai parar. Comece pela bateria, porque em um carro elétrico, ela é o item mais caro. Pode representar até 40% do custo total do veículo. Durante anos, as montadoras ocidentais não fabricavam suas próprias baterias, elas as alugavam, compravam células de fornecedores externos, aceitavam o preço que o mercado lhes oferecia e repassavam esse preço diretamente para você. A BMW fez o contrário e foi pioneira. Ela fabrica suas próprias baterias por meio de sua subsidiária, fornecendo-as diretamente para seus carros. Ela até mesmo controlou toda a cadeia produtiva, desde a extração do lítio bruto até o emblema da marca. Da rocha ao emblema, ela detém o controle de toda a linha de produção. Quando você é dono de toda a linha de produção, você define o preço. Quando você a aluga, outra pessoa a detém, e você paga a margem de lucro dela, que se soma à sua, e tem também a forma como os carros são fabricados. Por cerca de 40 anos, o modelo ocidental foi o da especialização. Produza aquilo em que você é melhor e compre todo o resto de quem oferecer o menor preço. No papel, era genial. Na prática, significava que seu carro era montado por uma extensa rede de fornecedores, cada um levando uma parte, cada um adicionando sua margem de lucro, e tudo isso acabava no preço final. Um carro chinês de 10 mil é construído dentro de uma única máquina altamente integrada. Seu carro é construído por um comitê de empresas e você paga a cada uma delas. Depois, ao peso da tradição. Fábricas centenárias, contratos sindicais negociados ao longo de gerações, redes de concessionárias que ficam com sua parte entre a fábrica e a sua garagem. Bilhões em custos fixos que um concorrente mais jovem e enxuto simplesmente não tem. Nada disso torna seu carro melhor, tudo isso o torna mais caro. Em certo sentido, você está pagando o aluguel de 100 anos de história. E repare na última peça, a concessionária, porque é diante dela que você está. Em grande parte do mundo, e cada vez mais com marcas mais novas, você pode comprar um carro diretamente da montadora por um preço fixo, sem negociação, sem burocracia, sem gerente que precise consultar o chefe. O modelo tradicional coloca toda uma empresa extra entre você e a fábrica. E essa empresa tem funcionários, muitos, um prédio e uma meta de lucro. Tudo isso você financia além do preço do carro. O carro barato elimina o intermediário. Você não está pagando apenas por mais companhia. Você está pagando por mais camadas de companhia, cada uma delas esperando por você no caixa. E depois na parede. O motivo pelo qual o carro de 10 mil reais não está disponível em um estacionamento perto de você, oferecendo preços mais baixos que todos os outros, é proposital. Em 2024, os Estados Unidos quadruplicaram sua tarifa sobre carros elétricos fabricados na China, chegando a 100%. Somando-se a isso o imposto de circulação de veículos padrão, as taxas combinadas chegam por vezes a ultrapassar os 150%. Essa tarifa foi finalizada durante o governo do presidente Biden e mantida e elogiada durante o governo do presidente Trump, que a considerou praticamente a única coisa que seu antecessor fez bem. Um grupo bipartidário de senadores pressionou para ir além e proibir completamente as montadoras chinesas de operarem no país. Então, o carro barato existe, é real. Só não é permitido perto de você porque, se fosse, faria com a sua concessionária local exatamente o que já está fazendo em todos os outros lugares do mundo. Mas, o ponto crucial, você não está pagando os 50 mil keys por um carro melhor. Você está pagando os 50 mil por um sistema mais antigo, uma cadeia de suprimentos mais longa, uma empresa maior
e uma barreira construída especificamente para que você nunca consiga comparar preços. O metal da sua entrada de garagem pode até ser excelente, mas a maior parte do que você pagou não foi usada para fazer metal de verdade. Parte 4. O outro lado. Agora, deixe-me parar e me virar completamente, porque estaria mentindo se fingisse que isso é simples. Há um argumento sério de que carro barato é uma má ideia, e você merece ouvir isso de forma adequada, não ser simplesmente descartado. Comecemos pela preocupação óbvia. Carros baratos têm um longo e lamentável histórico e geralmente significam que algo foi deixado de lado. Segurança em caso de colisão, durabilidade a longo prazo, aquelas coisas que não aparecem em um test drive, mas que se revelam após 10 anos e 100 mil quilômetros. Uma cabine brilhante e uma tela grande não dizem nada sobre se o veículo resistirá a uma década de buracos nas estradas e a um inverno rigoroso. Alguns desses modelos ultra baratos são realmente novos demais para terem um histórico comprovado. Você estaria comprando por fé e não pelo preço em si, que pode não ser honesto. Os críticos argumentam que as montadoras chinesas conseguiram vender a preços tão baixos, em parte devido ao enorme apoio estatal, subsídios que se estendem por anos e que lhes permitem vender perto ou até abaixo do custo real para primeiro conquistar o mercado e se preocupar com o lucro depois. Há uma verdadeira falha nessa história. Mesmo com a receita da BYD ultrapassando a da Tesla, seu lucro, na verdade, caiu cerca de 19% em 2025. Sua primeira queda em anos, devido a uma guerra de preços feroz no mercado interno que destruiu as margens de lucro. Um preço inflacionado pelo Estado e por uma corrida brutal para o fundo do poço não é um preço com o qual você possa contar para sempre. O carro de $10 mil de hoje pode não se manter por $10 mil quando a música parar. Depois, há as coisas que o dinheiro não compra facilmente. Seu carro caro vem com uma concessionária perto de casa, uma rede de assistência técnica, peças de reposição, uma marca em que sua família confia há décadas e um valor de revenda que realmente se mantém. Alguns modelos conservam bem mais da metade do seu valor após 5 anos. Um carro novo, importado do outro lado do oceano, não oferece nenhuma dessas garantias. Se quebrar, quem conserta? Se você vender, quem quer? Esses não são itens em uma planilha, mas são reais e valem dinheiro. E por fim, há a privacidade e o controle. Um carro chinês moderno é um computador sobre rodas repleto de câmeras e sensores que coletam dados sobre onde você vai e como você dirige. Parte do receio em relação a esses veículos no Ocidente é puramente político. Mas parte dele se refere a uma questão real sobre a quem pertencem as informações que seu carro coleta e para onde elas vão. $10 mil é um ótimo preço. É justo questionar se esse seria o único preço a pagar, mas aqui está a verdade. O barato sair caro não é novidade, e a história continua a envergonhar aqueles que apostaram contra isso. Quando os carros japoneses chegaram aos Estados Unidos na década de 1970, Detroit riu. Caixinhas de lata, disseram, sem presença, sem potência, sem futuro. Essas pequenas caixas de metal acabaram por dominar o mercado automobilístico americano justamente por serem mais baratas e, no fim das contas, mais confiáveis. Barato é, portanto, ruim. É exatamente o que o concorrente sempre diz antes que a opção mais barata vença. Então, leve as objeções a sério, mas observe que são as mesmas objeções que já se provaram erradas antes. Parte 5. Por que isso acaba custando dinheiro para você? E agora a parte que realmente deveria te incomodar, porque até agora você pode estar pensando, tudo bem, mas esse carro é proibido aqui, então quem se importa? É o mercado deles, não o meu. Errado, eis o porquê.
Aquele carro de 10 mil dólares já redefiniu o preço de todos os carros do planeta, incluindo o seu, sem nem precisar chegar à sua rua. Comece pelo resto do mundo, porque a maior parte do planeta não tem o seu muro. Na Europa, o Little Seagull da BYD vende como o surf do golfinho. E as marcas chinesas passaram de uma participação insignificante há alguns anos para uma fatia considerável do mercado. A BYD não está mais importando esses carros pelo oceano, na esperança de que deem certo. Agora, ela os fabrica na Europa, com uma fábrica em Sid, na Hungria, e outra na Turquia, produzindo carros para compradores europeus. Um motorista alemão, espanhol ou australiano pode entrar em uma concessionária e comprar o carro barato hoje mesmo. E já são centenas de milhares. Imagine o impacto disso em um mercado quando ele começar a se consolidar. Cada carro chinês barato que vende arrasta consigo o preço de tudo ao seu redor. A montadora local precisa reduzir os preços para competir ou corre o risco de perder clientes. Os valores dos carros usados oscilam porque toda a escala de preços está ancorada no preço de um carro novo, que é o mais barato. A concessionária da esquina, que se sentia imbatível há alguns anos, de repente tem um concorrente vendendo um modelo moderno por menos do que a versão mais básica do seu carro. Isso não é hipotético, é a experiência real em diversos mercados que não possuem a barreira americana. E é por isso que a indústria nos Estados Unidos observa esses países como um paciente observa alguém contrair a doença primeiro. Agora, aqui está o ponto que afeta diretamente o seu bolso, mesmo por trás da barreira tarifária. Quando um concorrente estabelece um preço tão baixo, todos os outros precisam alcançá-lo ou morrer. E eles estão alcançando. Veja a Ford, a empresa cuja missão é justamente derrotar esse tipo de concorrente. A Ford acaba de investir os 5 bilhões em uma plataforma totalmente nova e simplificada para veículos elétricos. O primeiro veículo a sair dessa linha é uma picape elétrica de porte médio, com preço estimado em torno de 30 mil. Fabricada na planta de montagem de Louisville, no Kentucky, e com previsão de chegada em 2027. Para projetá-lo, a Ford criou uma equipe secreta e inovadora em Long Beach, Califórnia, composta por engenheiros vindos da Tesla e da indústria aeroespacial, que buscavam reduzir custos grama por grama. O próprio CEO da Ford comparou a importância do projeto à do modelo T original e afirmou abertamente que eles construíram essa equipe se comparando ao sucesso do BYD, Bring Your Own Design. Reflita sobre isso. A montadora mais poderosa da América está descartando 100 anos de tradição na fabricação de carros, investindo os 5 bilhões de dólares na criação de uma startup na Califórnia. Tudo para atingir um preço mínimo imposto por uma empresa em Shenzhen. A Ford contabilizou bilhões em prejuízos com seus antigos planos de veículos elétricos e cancelou a próxima versão da sua própria F-150 elétrica para conseguir isso. Isso não é um comunicado à imprensa, é uma admissão. Então aqui está a consequência e é por isso que tudo isso importa para você. Você talvez nunca tenha permissão para comprar o carro de 10 mil dólares, mas o Ford de 30 mil dólares que existe por causa disso. Os modelos mais baratos para os quais todas as montadoras ocidentais estão sendo arrastadas, aos gritos e pontapés, esses sim estão chegando à sua garagem. O carro chinês que você não tem permissão para comprar já está reduzindo o preço do carro que você pode. O chão foi estabelecido em Shenzhen, todos os outros estão sendo puxados para baixo em direção a ele, e você é quem finalmente se beneficia, anos depois, no fim da fila. O muro impediu a entrada do carro. Não conseguiu impedir a entrada do preço. Os preços vazam pelas paredes.
sempre vazaram. Parte 6. O que isso realmente significa? Então vamos deixar de lado a Ford, a BYD, as gaivotas e os golfinhos por um segundo, porque acho que nunca se tratou realmente de carros. Por cerca de 40 anos, uma única ideia regeu a economia moderna. Especialize-se e compre o resto barato. Faça aquilo em que você é melhor e confie que todo o resto, as peças, a mão de obra, os produtos baratos nas prateleiras, sempre estará disponível, sempre acessível, sempre será problema de alguém construir. Funcionou tão bem por tanto tempo que nos esquecemos de que era uma opção. Pensávamos que o mundo simplesmente era assim. E uma das promessas implícitas nessa ideia era esta: seu dinheiro está seguro. As coisas que você compra mantêm, em linhas gerais, o valor que você pagou. Um carro vale o que vale. O que aquele carro de $10.000 realmente prova é que a promessa foi quebrada. Alguém descobriu como construir a mesma coisa por uma fração do preço, não economizando em algum detalhe que você perceba, mas possuindo toda a máquina que o fabrica. E no momento em que isso se torna possível, a versão de $50.000 deixa de ser o preço de um carro e passa a ser o preço de um carro, carregando consigo 100 anos de custos indiretos. É isso que sua garagem está lhe dizendo. Não é exatamente uma história sobre um pequeno e inteligente hatchback chinês. É uma história sobre o que o seu dinheiro compra num mundo onde o preço do bom o suficiente despencou e sobre quem define esse preço agora. E a resposta honesta é que não é Detroit nem Wolfsburg. É uma empresa de baterias em Shenzhen que todos se recusaram a levar a sério durante uma década. Você vinha pagando preços exorbitantes sob regras antigas. Alguém reescreveu as regras. Ninguém te avisou. Essa é toda a história. E o carro está parado na sua garagem agora, perdendo valor silenciosamente. Justiça seja feita. Agora é com você. Deixe-me ser justo pela última vez, porque você merece. Barato não é sinônimo de bom. E um preço baixo hoje não garante um preço baixo amanhã. O Ocidente ainda tem vantagens reais que não se refletem no preço. Redes de assistência técnica, confiança na marca construída ao longo de gerações, valor de revenda que se mantém e o simples fato de que, como você sabe, o diabo conserta seu carro quando ele quebra. E a própria história do carro barato tem suas falhas. Uma margem de lucro em queda, uma guerra de preços no mercado interno que não pode durar para sempre e uma forte dependência de subsídios estatais que pode não se sustentar. Talvez o preço suba, talvez a pechincha acabe sendo menos vantajosa do que a etiqueta sugeria, mas deixando tudo isso de lado, o que resta é simples e direto. Uma empresa que começou fabricando baterias para celulares construiu um bom carro elétrico moderno por uma fração do preço do seu. O resto do planeta já está comprando. E as gigantes que deveriam esmagá-lo estão, em vez disso, gastando bilhões se reconstruindo a sua imagem e semelhança, silenciosamente puxando o preço do seu próximo carro para baixo, rumo a um preço mínimo que elas jamais definiram. Então, aqui está a pergunta que eu realmente quero ver nos comentários, e eu li todos. Deixem a política de lado por um segundo. Só o dinheiro. Você compraria um carro de $10.000 se te deixassem? 0 km com garantia, tela, tudo? Ou será que o seu carro de $50.000 te compra algo que você realmente não consegue calcular numa planilha? A confiança, a concessionária, a marca, a tranquilidade. E será que vale a pena pagar $40.000 a mais ao longo dos anos? Me diga, quero saber a opinião de vocês. Se isso te deu o que pensar, curta. Ajuda muito mais do que você imagina. Está de um trabalhão para acertar todos os números. Inscreva-se e fique por aqui, porque tem um outro lado dessa história que eu ainda não abordei. Não o preço desses carros, mas como eles chegam ao resto do mundo.
Os navios, os portos, os transportadores do tamanho de prédios. E essa história é ainda mais estranha do que esta.